Finalmente a gente tem uma nova geração de placas de vídeo, nós estamos com as RTX 30 no mercado e a gente tem aqui finalmente a RTX 3080. E a gente aproveitou, tá até quente ainda, que essa placa estava rodando muito e trabalhando demais e a gente na verdade queria torturar ela um pouquinho. Afinal ela é linda, maravilhosa, mas na verdade ela tá aí para rodar games e é exatamente o que a gente fez e a gente escolheu um desafio bem pesado aqui para a RTX 3080, na verdade para descobrir se a RTX 3090 também é capaz de mais uma das promessas da jaqueta do Jensen, que fez o Jensen prometer 8K. Sim, nós estamos falando de 8K. Você achava que 4K era muito? O que dizer então dos 8K? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Oh, Robson, o vídeo? O que você está fazendo aqui, Dimonk? Editando esse vídeo. Como assim você está editando o vídeo, filho? Esse vídeo não é um vídeo. Claro que é. Não, é claro que não é o vídeo. É o que então? Meu, o que você anda fazendo? Você está muito distraído. Não sei do que você tá falando. Meu, peraí, o que é isso? Ué, você não sabe? Ah, eu sei o que é isso. Sabe mesmo? Sei. Esse aí é o World of Warships. Sabe como que eu sei? Como? É porque ele tá patrocinando o vídeo de hoje. World of Warships é um jogo de guerra naval totalmente gratuito, onde você controla diversos navios, como contra-torpedeiros, encouraçados, cruzadores e até porta-aviões. Isso obviamente é uma receita para batalhas, para explosões, para grandes navios, aviões, e eu não consigo imaginar uma receita melhor para um game que, eu não sei se eu mencionei, mas é gratuito. Aqui nós temos torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça em alto mar para você se esconder do inimigo ou fazer um ataque surpresa. E tem uma novidade, está acontecendo um evento de aniversário de 5 anos de World of Warships. Então o que você está esperando? Faça o download agora mesmo no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E na hora de se registrar pelo link, utilize o código Ready for Battle 2020 para ganhar 700 dobrões, 1 milhão de créditos, 7 dias de conta premium, o navio USS Charleston com a camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o navio japonês Ishizuchi. Mas tente não fazer isso enquanto você edita um vídeo, senão pode acontecer alguns problemas, né, Dimonk? Tá, vou só terminar essa partida aqui e já tô voltando pro vídeo. Agora sim, então voltamos pro nosso vídeo e você clica lá no link para baixar o game aqui na descrição. E eu sei o que você vai dizer, calma, mas não é assim também, o Jensen não prometeu 8K na RTX 3080, ele prometeu na RTX 3090, o que é verdade, mas isso também não nos impede de testar na 3080 e descobrir também como que deve ser o desempenho na 3090, mas a gente vai começar um pouco mais devagar na coisa. Quando saiu a série RTX 30, na verdade quando saiu a RTX 20, uma das curiosidades que a gente teve foi: é muito legal, é muito bacana, mas será que na próxima geração a gente vai conseguir rodar sem o DLSS? E a gente só teve esse tipo de dúvida porque o DLSS 1.0, bom, como que a gente pode dizer que, bom, ele era ruim? Eu acho que essa é a melhor forma de dizer. O DLSS 1.0 é o DLSS ruim. Depois nós tivemos o DLSS 2.0, esse sim, o DLSS que eu acho que na verdade era isso que a Nvidia queria ter mostrado no lançamento, mas ele só saiu depois numa segunda versão e ficou simplesmente incrível. Mas ainda tem alguns jogos que a gente talvez gostasse de revisitar sem o DLSS, porque na verdade os jogos que tem o DLSS 2.0 nem faz sentido jogar sem. Mas a gente ainda tem um grande desafio, que é rodar o Battlefield 5 sem o Ray Tracing, ou sem o Ray Tracing não, sem o DLSS, com Ray Tracing de preferência, DLSS não. Porque quando foi lançado, acho que esse foi um dos primeiros, se não o primeiro título que teve o suporte ao Ray Tracing. Mas se a gente pegar uma RTX 20 de primeira, ou sei lá, refresh geração, que por exemplo uma 2070 Super, a gente não vai conseguir ter um desempenho bom para as resoluções que essas placas são recomendadas. Por exemplo, uma 2070 Super sem o DLSS em 2.5K no Ultra, não rola. E o DLSS não é exatamente uma maravilha no Battlefield 5. Então, eu resolvi testar aqui primeiro se a nova geração, se as placas RTX 30 ou RTX 3080 aqui vem para tomar o lugar da RTX 2080 ou da 2080 Super, se ela é capaz de entregar o prometido Ray Tracing em 4K sem o DLSS. E a gente fez alguns testes aqui, na verdade muitos testes, para ser mais preciso, mais de 5 horas de testes, para descobrir como essa placa se comporta em 4K, para a resolução para qual ela é realmente recomendada. E a gente também brincou um pouquinho numa resolução um pouco mais insana. E para os testes aqui eu utilizei a nossa, ainda está quente, a nossa RTX
3080 Founders Edition, que infelizmente não está à venda no Brasil. Então você vai ter que optar por um dos modelos de fabricantes parceiras. Mas a gente testou aqui o modelo Founders Edition, que não é um modelo de referência, ele é um modelo custom também da NVIDIA, que tem inclusive um PCB custom. E a gente utilizou aqui para fazer os testes na nossa bancada com Ryzen 7 3800 XT, 32 GB de memória HyperX Predator de 4.600 MHz RGB setados a 3.600 MHz, uma placa-mãe Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte, um ML240L RGB da Cooler Master para o CPU e uma fonte de 850 watts da Cooler Master. Para o armazenamento nós utilizamos aqui um SSD HyperX de 240 GB e um NVMe de 500 GB. Os testes foram realizados todos em estoque com a resolução 4K nativa e depois a gente volta para falar da outra resolução. Mas o que a gente teve de resultado foi bem interessante. A gente começou testando pelo Battlefield 5 e, como bom Master Race, a gente foi lá e colocou tudo no talo. Eu falei, bom, vamos ver se esses 4K realmente vão rolar com o Ray Tracing no talo. E chegou bem perto de rolar. Na verdade, chegou na casa dos 50, 55 FPS de média, o que é jogável para o modo campanha, mas não é exatamente o ideal para uma 3080 da vida, né? A gente não vai querer rodar. Então, a gente procurou um equilíbrio e foi possível rodar com o Ray Tracing no médio, com uma boa taxa de FPS. Para o multiplayer, a gente inclusive conseguiu um pouquinho mais de FPS. Eu testei no mapa Rotterdam, que tem o chão mais limpo da guerra, né? Que a gente viu várias vezes nos testes aqui no canal. E a gente finalmente conseguiu jogar no multiplayer com o Ray Tracing em 4K, tudo no Ultra com o Ray Tracing no médio. Com o Ray Tracing no médio, a gente conseguiu sim alcançar os 60. Na verdade, a gente conseguiu mais do que 60 FPS, o que é simplesmente surpreendente. A gente não está utilizando DLSS, é bom lembrar isso, ou seja, não tem nenhuma técnica de super sample. A gente está realmente renderizando a 4K com Ray Tracing nativo e rodando com ele no médio, o que já é muita coisa e traz os principais efeitos, como os reflexos, que ficam realmente maravilhosos. Eu consegui até matar ali graças às vantagens do Ray Tracing. Não, provavelmente é porque o cara estava distraído mesmo, mas realmente fica bonito o jogo, como vocês já devem ter visto. Quem teve a oportunidade de jogar com uma RTX, ou mesmo quem viu alguns vídeos, já viu que realmente tem esse diferencial. É óbvio que no multiplayer isso não te dá nenhuma vantagem competitiva, mas eu vou dizer para vocês que até ontem, para quem jogava em 4K na casa dos 80 FPS sem Ray Trace, você conseguia ativar o Ray Trace sem precisar do DLSS 1.0, que é uma pena, porque se a gente tivesse o 2.0 nesse jogo, com certeza a gente ia conseguir muito mais FPS. Já é um avanço bem interessante, mas eu acho que seria mais bem aproveitado no modo campanha. A ótima notícia é que em 2.5K você consegue isso tranquilamente. Se tivesse gastado dinheiro numa RTX, não estaria aqui dando trabalho. A gente também testou aqui uma variedade de games como o Call of Duty Modern Warfare ou Warzone, que é o modo mais popular e gratuito. A gente testou ele em 4K, em 2.5K, em 1080p, a gente conseguiu muito FPS. A verdade é que a gente conseguiu mais de 150 FPS em todas as resoluções, do mínimo até o Ultra. Em 1080p, dependendo das regiões, você consegue mais FPS, mas começa a chegar numa limitação ali já do próprio, da própria engine ou do próprio CPU, que acaba não conseguindo trabalhar com a engine para trazer mais FPS. Mas no Warzone nós resolvemos aceitar o desafio. Eu acho que na data que nós fizemos o teste, esse foi realmente o primeiro teste, pelo menos extra-oficial, de 8K em Call of Duty Warzone. A gente conseguiu inclusive uma kill, talvez, só talvez, a primeira kill em 8K do game. Na verdade, a primeira kill foi essa, mas eu acho que se eu colocasse isso no vídeo, o Robson ia ficar um pouquinho magoado. E eu vou dizer pra vocês que apesar da gente ter levado isso como uma brincadeira, afinal a gente já sabe que a 3080 não é exatamente uma placa destinada a isso e o game não possui suporte, por exemplo, ao DLSS, que iria ajudar bastante a alcançar essa resolução. E mesmo assim a placa conseguiu uma média muito próxima dos 60 FPS, isso jogando no multiplayer. A gente conseguiu uma taxa de 50 a 55 FPS com tudo no mínimo ou quase tudo no mínimo, o que simplesmente insano. A gente conseguiu isso com uma 3080, que não é nenhuma placa destinada a 8K. E é realmente muito insano a gente falar de 8K, sendo que ontem mesmo a gente não conseguia falar, não, temos uma placa que roda absolutamente tudo em 4K. Hoje nós temos
A RTX 3080 é essa placa que roda praticamente, absolutamente tudo em 4K no Ultra ou até com uma alta taxa de FPS. A 3080 hoje é a placa para 4K. Mas a gente foi um pouco mais ousado, a gente partiu para outros jogos mais pesados, como por exemplo Red Dead Redemption 2, e rodamos em 4K com o preset do Hardware Unboxed, que é um ótimo equilíbrio entre qualidade e desempenho, ou seja, ele consegue extrair o máximo de qualidade visual sem penalizar o desempenho, já que tem algumas opções que são meio inúteis, e a gente conseguiu simplesmente rodar na casa dos 70, 75 FPS, com o preset que a gente utiliza aqui no canal, com ótimas mínimas em 4K. O que é realmente incrível, um jogo que é bem pesado, bem exigente, e o visual ficou sensacional. Mas a gente foi um pouco ousado e pensamos, talvez um 8K aqui ficaria melhor. E aí você deve falar, mas aí não é um Warzone no mínimo. Não, não é não. E ficou bem pesado. Mas a gente conseguiu rodar próximo do FPS de console, pelo menos da geração passada, na casa dos 25 FPS. E com um pouquinho de ajustes naquele preset, a gente conseguiu próximo dos 27 a 28 FPS. Isso mesmo nas áreas mais pesadas do game. O que significa que com um pouquinho de esforço você consegue chegar nos 30 FPS em 8K. O que é simplesmente absurdo. Nós estamos falando de 8K novamente. Aí você fala, mas 30 FPS não é Master Race. Eu acho que em 8K é Ultra Master Race. E a gente está falando de um jogo como Red Dead Redemption 2 que nem precisa de uma taxa de atualização tão alta para você conseguir desfrutar do game. É um game que foi realmente pensado para você jogar no controle. Mas, novamente, esse foi só um teste insano, e óbvio que a gente ia parar por aí, né? A gente já percebeu que... Não, a gente não ia parar por aí, a gente resolveu ir pro GTA V. Sim, a gente também foi pro GTA V, afinal se roda Red Dead Redemption 2 na casa dos 30, o que fará com GTA V, uma engine muito otimizado, um jogo perfeitamente otimizado, não é mesmo? E aí correu uma lágrima da 3080, mas a verdade é que a gente começou com 4K e a gente simplesmente arrebentou de FPS. A média é muito, muito alta para 4K. Hoje, assim, a gente tem mais ou menos uma média de uma 2080 Ti em 2.5K, só que em 4K. E aí sim, sobrou uma margem para a gente conseguir subir, subimos para 8K. E aí não deu muito bom, na verdade a gente estourou os 10 GB de VRAM da 3080, mas é só porque a gente ligou um MSA em 4x, o que é uma coisa simplesmente insana para 8K. Para 4K já é um placebo o negócio, mas para 8K é simplesmente ridículo. E fazendo os ajustes, desativando o MSA e conseguimos ali algo na casa dos 45 a 50 FPS, e com FXA, se eu não me engano, a gente chegou ali na casa dos 60 FPS em 8K, com uma qualidade visual realmente incrível ali no GTA. Obviamente, quando a gente chega perto do mato, a gente caía para casa dos 45 a 50 FPS em 8K. Eu não sei se eu já mencionei, mas é 8K, não é 4K. É tudo isso de resolução. E a gente simplesmente conseguiu obter isso numa RTX 3080, o que nos deixa pensando que talvez, só talvez, a Nvidia não tenha exagerado e o 8K realmente pode estar se tornando algo muito próximo da realidade. Eu sei, não na realidade da maioria das pessoas, mas é importante lembrar que quando a gente sobe um passo na resolução, a gente transforma aquela que estava um pouco abaixo em uma resolução um pouco mais acessível. Então quem sabe agora com placas que conseguem entregar a performance em 4K, 60 FPS no Ultra, a gente não consiga popularizar um pouco mais essa resolução que tem tudo para ser o próximo 1080p. Em quanto tempo? Eu não sei. Em relação ao desempenho, nós fizemos mais testes, testamos em Control, conseguimos alcançar ali a média de uns 60 FPS com o DLSS no modo Performance, que ficou muito bom em 4K. E nós conseguimos com o Ray Tracing no máximo, a gente conseguiu uma média acima dos 60 FPS em Control, que eu acho que dos jogos com Ray Tracing é um dos mais pesados. E até mesmo em PUBG. PUBG a gente conseguiu entregar o máximo que o sistema, que a engine consegue. Conseguimos uns 200 FPS em 1080p, 170 FPS em 2.5K, 160, 170 FPS em 4K. Então sim, meus amigos, parece que o 8K está cada vez mais próximo da... não está mais próximo da realidade, mas a verdade é que com o lançamento da RTX 3080, 4K agora é uma realidade, 4K 60 Ultra ou 4K com uma alta taxa de atualização, e o Ray Trace deixou de ser uma coisa secundária e agora passa a ser uma feature realmente interessante e que pode ser jogada sem se preocupar com aquele gigantesco hit de desempenho.
Ele ainda tá lá, mas você consegue compensar isso, seja com a força bruta nesses jogos mais antigos, ou seja com o DLSS 2.0. Então o jogo mais pesado com Ray Tracing que a gente viu até o momento, a gente conseguiu encarar com os 4K, mais de 60 FPS, e é bem provável que os próximos a gente consiga também encarar se a gente tiver uma boa otimização. Mas para ver isso, a gente vai ter que dar uma olhada nos próximos games que ainda vão sair. E para a gente ver se realmente compensa ou não a 3080, a gente vai ter que dar uma olhada na nossa análise que sai em breve com a conclusão e os testes em todos os games, comparando também com a geração anterior. Então, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e para acompanhar o nosso review completo. E deixa aí nos comentários, me diga o que você achou da performance da 3080, se você esperava que ela seria capaz de rodar em 8K e o que você achou da performance dela em 4K. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!